pedir para que você abrisse agora a Bíblia Sagrada, no capítulo que nós ministramos por 2 domingos seguidos. Domingo passado recebemos a visita do pastor Éder, um amigo que tem pastoreado em Londres, e ele esteve conosco ministrando a palavra de Deus. Mas no domingo retrasado, eu estava trabalhando um capítulo, e hoje nós vamos finalizar o estudo desse capítulo, que é o capítulo 6 do segundo livro de Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, abra a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 6. Se você usa a Bíblia por aplicativos de celular, não faça outra coisa, tá bom? Creio que o Senhor pode te abençoar. E nós, como igreja, temos um zelo e reverenciamos a palavra de Deus, amém? Eu vou ler na versão revista e atualizada. William, pode projetar hoje? Eu vou ler, irmãos, a partir do verso 12. Quantos aqui abriram 2 Samuel 6? Amém? Vai lá para o verso 12. Ok. Agora olha aqui para mim. Antes de nós lermos, vamos fazer 2 coisas aqui. Antes de nós lermos, nós vamos fazer uma contextualização e depois vamos fazer uma oração. Você se lembra que esse capítulo narra a história do desejo do rei Davi em trazer a arca de volta para a cidade de Jerusalém. Nós falamos no primeiro domingo que ministramos a respeito desse capítulo, de que no Antigo Testamento a arca da aliança é a representação máxima da presença de Deus. E infelizmente, obviamente, se a arca precisa de voltar, se estamos vendo a respeito do retorno, é porque ela foi perdida. E você se lembra que a arca da aliança foi perdida pela nação de Israel, por intermédio daquilo que Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, fizeram um dia em uma batalha contra os filisteus, que eles quiseram levar a arca apenas para que eles tivessem sorte naquela peleja. Naquele contexto, então, eles não apenas perderam a guerra, como os filisteus levaram a arca embora. Mas aconteceu tantos episódios que nós narramos, que os filisteus devolveram a arca. A arca ficou primeiro na casa de um homem chamado Abinadab, ela ficou lá por 20 anos, quando então esse capítulo começa, e Davi envia uma comitiva para a casa de Abinadab, para trazer a arca de volta para a cidade de Davi, ou cidade de Sião, ou Jerusalém. Então, se você vê essas expressões, cidade de Davi ou cidade de Sião, é uma referência à cidade de Jerusalém. Acontece que quando então essa comitiva busca a arca da casa de Abinadab, acontece uma cena inusitada. Davi tinha dado a direção que a arca poderia voltar em um carro de boi. E nesse contexto, os bois que estavam levando a arca tropeçaram, e Uzá, que era um dos que estava acompanhando, que inclusive era filho de Abinadab, ou seja, ele cresceu com a arca na casa dele, ele tocou na arca, e quando ele toca na arca, Uzá morre. E dentro desse contexto, Davi então se espanta, e Davi decide momentaneamente não trazer a arca naquele exato momento onde essa tragédia aconteceu. Davi ficou assustado. Só que teve um homem que teve o coração de levar a arca para a casa dele, que foi Obed-edom. No último domingo que nós pregamos acerca desse capítulo, nós fizemos um paralelo sobre a vida de Uzá, ou sobre as atitudes de Uzá e as atitudes de Obed-edom. Quem estava aqui quando nós ministramos essa palavra? Glória a Deus. Acontece então que agora, a partir do verso 12, onde nós iremos ler, Davi recebe a notícia que a casa de Obed-edom estava sendo muito abençoada por receber a arca. Então Davi, ele fala, então agora nós vamos continuar o plano que nós tínhamos de trazer a arca para Jerusalém. O que nós vamos falar hoje, de uma maneira específica, é a respeito da diferença das atitudes do rei Davi e da sua esposa Mical, quando a arca chega em Jerusalém. Então fizemos um paralelo entre Uzá e Obed-edom. Agora eu quero fazer um paralelo
sobre esses outros dois personagens desse capítulo, que é Mical e Davi. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Papaizinho, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos em teu nome. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse louvor que tivemos, te agradecemos por essa igreja, te agradecemos pelos irmãos que estão do nosso lado, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. De maneira específica, pedimos a tua bênção sobre esse momento da ministração, da explanação da tua palavra. Senhor, nós oramos por um ambiente de reverência, por um ambiente de temor, por um ambiente de amor e por um ambiente de respeito. Nós, ó Pai, temos como Igreja Emaús uma reverência de que o momento onde nós ouvimos a palavra de Deus é um momento solene na nossa reunião, onde nós iremos ouvir o próprio Deus falar ao nosso coração. Nos livra, Senhor, de toda distração, guardamos esse ambiente e, ó Pai, declaramos também que o nosso coração está aberto para ser ministrado, aberto para ser inspirado, aberto para ser confrontado pelas verdades da tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade de se mover, não apenas nesse momento específico da palavra, mas que o Senhor tenha liberdade de se mover no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade de se mover até o final da reunião. O Senhor é o principal convidado desta reunião. Nós estamos aqui por sua causa, nós estamos celebrando o Senhor, nós estamos cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. O verso 12 diz assim: então avisaram a Davi dizendo: Davi, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Verso 20 diz que voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas, de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, e quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Misericórdia. Amados, a minha proposta hoje é trabalhar com você 7 lições que nós podemos aprender. E se você tomar nota, eu quero conceituar cada ponto para facilitar a sua anotação, para que você então tenha a oportunidade de meditar posteriormente nesses princípios que serão trabalhados aqui. Eu quero tirar com você 7 lições que nós vemos então do verso 12 até o fim desse texto aí no verso 26. Nós podemos perceber que alguns desses pontos se referem a Mical. Na realidade, eu até poderia dizer que serão 7 considerações que nós podemos tirar desse texto. 3 considerações fazendo referência à atitude de Mical, 4 considerações fazendo referência à atitude
de Davi. A grande verdade é que, assim como nós fizemos o paralelo entre Uzai e Obed-edom, nós faremos aqui entre Davi e Mical. Isso mostra que na presença de Deus, você pode ser Davi ou você pode ser Mical. Assim como na presença de Deus, ou você é Obed-edom ou você é Uzai. A presença de Deus é a mesma, mas os efeitos são diferentes. Por quê? Porque as atitudes das pessoas são diferentes. E aqui nós vemos, em primeiro lugar, para você que está tomando nota, a primeira consideração que eu quero fazer é que existem pessoas que dão mais valor à forma do que ao conteúdo. Obviamente essa é uma referência a Mical. Mical ficou incomodada com a cena que ela viu. Mical ficou incomodada com a cena que ela assistiu de camarote. Por quê? Porque Davi era rei. E Davi, ele se alegrou tanto com o fato de que a arca havia retornado à cidade de Sião, que Davi começou a dançar. E Davi, ele se sentiu muito livre na presença da arca. E Davi, ele não se importou com aquilo que as pessoas pensariam a respeito dele. E com liberdade, Davi dançava, Davi pulava. Mical até inclusive falou: nossa, mas você está se portando como um sem vergonha. Na versão Nova Almeida atualizada, eles traduziram assim: você está se descobrindo, porque eu fico pensando, talvez ele pulava, e naquela época, há quem diga que os reis, eles vestiam também como espécie de saias. Então, ele ficava dançando, e ficou uma cena como se talvez, humanamente ou naturalmente falando, não combinava com alguém que estava na posição de Davi. Qual posição? A posição do homem mais importante da nação. Mical, então, ela não conseguiu conceber o que estava acontecendo. Ela achou um absurdo. Mical, inclusive, ela nem fez parte do que estava acontecendo. Você sabe qual é a maior tristeza que alguém pode viver no meio do povo de Deus? É você perder o que Deus está fazendo. Em alguns momentos da história, Deus está realizando algo no meio de um povo. E existem pessoas que na teoria era para estar no meio do povo, mas que não estão desfrutando daquilo que Deus está fazendo. E literalmente, o texto diz que Mical estava olhando tudo pela janela. A grande verdade, irmãos, é que sempre no meio do mover de Deus, existem aqueles que estão participando e existem aqueles que estão apenas observando. Normalmente, as pessoas que observam são pessoas que vão ter características como aquelas que nós citaremos a respeito de Mical. Eu vou falar para você quais são essas características. Normalmente é a característica de quem não se dispõe a participar, mas tem apenas uma postura de querer avaliar. Amados, Mical, em primeiro lugar, nós consideramos que ela dava mais valor à forma do que ao conteúdo. Ela dava mais valor à etiqueta, à postura natural que um rei deveria ter, do que com a liberdade que um filho deveria ter na presença do pai. Nós precisamos entender algo, que o nosso coração é de amar mais a glória, é de amar mais a presença, do que qualquer coisa natural que envolve o nosso aqui estar. Algumas pessoas podem cair no erro de Mical, de se preocupar com etiqueta, de se preocupar com aquilo que é aparente, com aquilo que é visível. Você sabe que eu sempre costumo dizer, e quem anda comigo há muito tempo já ouviu essa frase: Deus ama bagunçar aquilo que a gente organiza. Eu acredito que o povo de Deus, sim, é um povo de ordem, é um povo de decência, é um povo excelente, é um povo que zela pela beleza. Eu acredito nisso. Deus, ele não habita no meio do caos. Inclusive, quando nós vemos o processo da criação da terra, a primeira coisa que o Senhor fez foi dissipar as trevas, dissipar o caos. Deus coloca ordem, Deus estabelece ordem. Nós sim zelamos por ordem. Nós zelamos por organização. Agora, nós não podemos cair no quê? Em valorizar mais a organização do que o motivo pela qual ela foi feita. Esse é o ponto.
O ponto não é uma anulação, o ponto é o propósito. Ou seja, não é que nós vamos viver feito doidos de maneira bagunçada, não. É que nós vamos organizar, nós vamos fazer tudo como de fato nós acreditamos que seja o melhor para a glória se manifestar. E quando a glória se manifestar, nada do que nós fizemos é mais importante do que o desfrute da presença. Esse é o ponto. Inclusive, se nós falarmos a respeito dessa citação que eu fiz sobre a criação da terra, tem algo muito interessante. Todo mundo sabe que a terra foi criada em 6 dias. E se você olha para o padrão da criação, é como se essa criação ela foi dividida em 2 partes. Os 3 primeiros dias da criação são completamente distintos dos 3 últimos dias da criação. Do primeiro ao terceiro dia da criação da terra, Deus faz questão de criar ambientes. Mas nos 3 últimos dias da criação, sabe o que Deus faz? Deus enche os ambientes que Ele mesmo havia criado. Por quê? Porque ambientes são criados para serem preenchidos. Por exemplo, Deus no processo da criação, Ele separa as águas de cima e as águas de baixo. Nós temos então a criação do mar, dos oceanos. Mas em um momento específico, o que Deus faz? Deus cria os peixes para viverem, morarem dentro do oceano que Ele criou. Deus cria a terra, mas depois Ele cria a vegetação. E depois que Ele cria tudo, Ele cria o ser humano. Agora sabe qual seria a maior tragédia? É quando você cria um ambiente, mas você não tem condição de colocar nele aquele que seria o motivo do ambiente ter sido criado. Pensa se nós preparássemos tudo no culto, mas Deus não se fizesse presente. Do que adiantaria o que está sendo preparado? Agora, isso não quer dizer que nós vamos anular a preparação. Não é isso. Eu creio que estou sendo claro. Mas o que deve nortear o nosso coração é o desespero pelo propósito daquilo que fazemos. Eu não quero que a igreja Emaús seja conhecida apenas como uma igreja organizada ou como uma igreja bonita. Isso poderia ter o seu lugar, mas não teria absolutamente nenhum, se antes nós não fôssemos conhecidos por sermos uma igreja cheia da presença da glória de Deus. E tudo bem, se quando a glória vier, os protocolos forem alterados, está tudo certo. Porque os protocolos só deveriam ser criados para manifestação dele. Tem gente que às vezes fala assim, pastor, mas não vamos fazer desse jeito, porque as pessoas não gostam. Olha, tem coisa que é natural. Tem coisa que não vai fazer diferença nenhuma. E aquilo que for natural, a gente obviamente nós podemos nos adequar para coisas que são naturais. Para aquelas que são espirituais, não. Não é para você gostar. O culto não é para você. Nós não estamos aqui por sua causa. Se você não gostar do jeito que nós fizermos, mas Deus se alegrar, está tudo certo. Nós não estamos aqui para nossa autossatisfação. Nós estamos aqui para glorificarmos aquele que é digno. Nós não podemos dar mais valor à forma do que ao conteúdo. Tem gente que talvez conseguiria discernir se o prédio está organizado, se as cadeiras estão colocadas talvez corretamente, mas não conseguiriam discernir se a glória se faz presente. É muito triste, é como se nós relembramos até mesmo da fala de Jesus em Mateus capítulo 16, quando ele vira para os fariseus, eles falam, vocês conseguem até olhar para o céu e saber se vai chover, mas vocês não conseguem discernir o sinal dos tempos. Pouco importa se os detalhes meramente naturais saíram conforme o nosso planejado.
Porque o que vai satisfazer o nosso coração é a manifestação do motivo de aqui nós estarmos. Então, em primeiro lugar, existem pessoas que dão mais valor à forma do que ao conteúdo. Existem pessoas que se preocupam mais com a etiqueta do que com a presença. Que o Senhor nos livre de sermos Mical. Mas Mical também tem uma segunda característica. Anota aí, a segunda consideração que nós podemos fazer a respeito desse texto é que existem pessoas que não possuem honra em seus corações. Existem pessoas que não possuem honra em seus corações. Mical, ela era uma mulher rebelde. Ela não honrava até mesmo a sua posição. Você sabe que nós vemos aqui, nesse texto, duas atitudes de desonra de Mical. Primeiro, ela desonrou a própria presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é digna da nossa total entrega, mas ela não quis se entregar à presença da arca, então ela desonrou a arca. Mas até mesmo, fora o fato dela ter desonrado a arca da aliança, sabe o que Mical também desonrou? Mical desonrou a posição que ela tinha, e o marido que ela tinha. Sabe por quê? Porque o que se espera de uma rainha é que ela esteja ao lado do rei. Mical deveria ter ido com Davi, lá para a casa de Obed-edom pegar a arca. Ou, se uma vez que ela não foi, ela deveria participar da cerimônia, desse momento solene de quando a arca chega. Mas ela não estava. Ela não estava no lugar onde ela deveria estar. Ela desonrou a própria posição que ela tinha. Você sabe que tem pessoas que com as suas atitudes desonram a posição que possuem. Nós temos que tomar cuidado. Se você tem uma posição, é isso mesmo, tem atitudes que você faz pela posição que você tem. Ah, mas eu sou livre. Não é livre não. Deixa eu te contar uma coisa. É claro que você foi liberto por Jesus na cruz do Calvário das suas próprias vontades, é claro. Agora, se você deseja ser discípulo, isso vai custar tudo. O apóstolo Paulo fala na sua segunda epístola aos Coríntios, que nós somos escravos de Cristo. Ou seja, e é claro que nós somos escravos, porque pela graça nós fomos alcançados, e houve no nosso coração esse desejo de ser livre do pecado, de ser escravo de Cristo. Então, você até pode fazer o que você quiser, o que você não pode é fazer o que você quiser e achar que você vai estar agradando a Deus. Isso você não pode. Para agradar a Deus, e eu quero até te contar uma boa notícia, nada do que você fizer, ou de bom ou de ruim, vai alterar o amor que Ele tem por você. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não há nada que você possa fazer de bom que faça com que Deus te ame mais, ou não há nada de ruim que você possa aprontar que faça com que Deus te ame menos. Deus te ama. Mas os filhos maduros, eles não estão preocupados apenas com o fato de serem amados. Os filhos maduros desejam agradar o coração do pai. Pai, o que eu posso fazer para agradar seu coração? Aí sim, para agradar o coração do pai, meu amigo, você tem que honrar o que seu pai te deu. Você quer algo que mais, talvez, entristece o coração de um pai, do que quando ele confia algo para o seu filho, e o seu filho desvaloriza o que ele recebeu? Às vezes nós recebemos de Deus oportunidades, às vezes nós recebemos de Deus posições, e o Senhor se agrada quando, mesmo contra a nossa vontade, servir a Deus sempre foi tomar a nossa cruz. Que dia que foi que alguém tirou a cruz do Evangelho que eu não estou sabendo? Que dia que isso aconteceu? Se alguém quiser vir após mim, vá
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nesse contexto, uau, é isso mesmo, tem lugares que eu não vou, tem mesas que eu não me assento, tem conversas que eu não tenho, sabe por quê? Porque eu tenho uma posição, eu sou santo, eu sou filho de Deus. Mas hoje em dia tem crente indo para festejar em lugar que outros irmãos em Cristo estão indo para evangelizar. Que loucura que é essa? Isso para mim é uma coisa inconcebível. Uma coisa é sim, e eu incentivo você a manter relacionamentos com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, porque eles são o alvo da sua missão na terra. Nós não vamos virar monge, não. Você não está sendo convidado para sair de tudo e vir morar no mosteiro, não. Não. Você vai ser sal e luz. Agora, o único problema é se no seu relacionamento é você que fica igual a ele, não ele igual a você. Esse é o problema. Porque como é que a gente vai equilibrar alguns pontos na palavra de Deus? Porque Salmo 1, de maneira muito clara, fala para que nós não nos assentemos na roda dos... E Jesus era amigo de pecadores, sim ou não? Só que todo pecador que era amigo de Jesus convertia. O problema é que tem crente sentando na roda dos escarnecedores e está desviando. Então, presta atenção, precisamos ter sabedoria. Precisamos ter um coração, literalmente, que é simples na presença de Deus, que entende a missão, que ama as pessoas e que também não abre mão daquilo que o Senhor lhe confiou. E eu finalizo esse tópico dizendo algo para você. Mical, ela não tinha honra no seu coração. E sabe algo muito triste? Você talvez já ouviu uma frase várias vezes, mas é até muito bom quando nós temos a oportunidade de enxergar na palavra de Deus o que talvez nós falamos. E aqui é um exemplo disso. Você nunca vai ser abençoado por aquilo que você despreza. Você nunca vai receber a unção que você desonra. Você nunca vai receber a bênção que você critica. Nunca. Sabe uma coisa louca? William, coloca para mim, por gentileza, o verso 20. Olha que coisa doida. A Escritura fala que quando a cerimônia acabou, no verso 19 fala que todo mundo foi para sua casa. Como fala que todo mundo foi para sua casa, Davi também foi para dele. E quando Davi foi para a casa dele, eu te pergunto, quem que é a Mical? Esposa. Quando Davi foi para a casa dele, olha o que está escrito: voltando Davi para abençoar sua casa. Sabe qual era a motivação de Davi quando ele estivesse com Mical? Davi queria abençoar Mical. Davi queria ter esse coração de liberar algo sobre a vida dela. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa. Davi estava cheio de boas motivações no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Mas o que aconteceu? Vai lá para o verso 26. O fim dessa história mostra que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu quero te fazer uma pergunta. Mical foi abençoada? Isso aqui é bênção? Isso aqui é bênção, irmãos? Isso aqui é uma tragédia. Uai, por que Mical não foi abençoada se Davi voltou para abençoá-la? Porque você nunca recebe a bênção que você despreza. Nós precisamos ter um coração de honra no nosso coração. Nós precisamos ter um coração de honra na nossa vida, no nosso andar, no nosso caminhar. Estava falando hoje pela manhã. Jesus é conhecido, seu nome é Jesus Cristo, e muitos o chamam de Jesus Cristo de Nazaré. E o único lugar que Jesus nunca curou nem resfriado foi Nazaré. Porque para os nazarenos, ele era apenas o filho da Maria e do Zé carpinteiro. Nós nunca recebemos a bênção que nós desprezamos. Em terceiro lugar, e última consideração a respeito de Mical, é que existem pessoas que possuem prazer na crítica. Então, em primeiro lugar, existem pessoas que dão mais valor à forma do que ao conteúdo. Em segundo lugar, existem pessoas que não possuem honra
em seus corações, mas em terceiro lugar, existem pessoas que possuem prazer na crítica. Mical, como nós falamos aqui anteriormente, estava olhando pela janela. Ou seja, ela era apenas uma observadora. Ela era simplesmente alguém que estava lá para criticar o que estava acontecendo. Olha, amados, com muito amor e carinho, se tem uma coisa na sua vida que você tem que fugir, é de estar nessa posição. É de Deus estar fazendo alguma coisa e você ser encontrado como aqueles que querem ficar comentando o que Deus está fazendo, ao invés de receber o que Deus está liberando. Mical estava olhando a janela. Existem crentes que simplesmente estão olhando da janela o que Deus está fazendo. E essas pessoas muitas vezes carregam críticas no seu coração. É porque é muito fácil você apontar defeito na construção do outro, se você não se dispõe a construir uma casa para Deus. Você sabe que, obviamente, nós reconhecemos milhares de benefícios que nós temos em viver nessa era digital. Existem muitos benefícios das fronteiras caírem, muitos benefícios de nós podermos nos relacionar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Mas é inevitável também nós não reconhecermos que nós estamos na era das pessoas que olham pela janela. É tanta gente que tem coragem, o dedo até coça, consegue, sabe, escrever um textão, mas não consegue olhar no olho. É fácil falar pela internet, é difícil é falar na cara. Uma geração frouxa, uma geração de gente que comenta, mas não faz. Sai comentando e apontando o dedo, deitado na casa, sem acordar e fazer nada. Até com relação à obra de Deus, eu quero te falar uma coisa: pare de ficar gastando tempo discutindo a obra de Deus. Pare de ficar gastando tempo discutindo como que alguém faz a obra de Deus. Se levante para você fazer a obra de Deus de maneira bíblica. Que nós, como igreja Emaús, não caiamos nesse lugar de queremos ficar discutindo a igreja dos outros. Nós temos a nossa para cuidar. É muita gente desocupada porque não tem discípulo. Porque no final das contas é isso mesmo. Mical fica estéril, sabe por quê? Porque todo rebelde não tem filho espiritual. Tem tempo para ficar comentando sobre a vida dos outros, porque não tem casa para cuidar. Quem entende o que eu estou falando? Mical não teve filhos. Quem está ocupado com seus discípulos não está preocupado em falar o que os outros estão fazendo, não. Nós, como igreja Emaús, estamos ocupados. Nós estamos ocupados construindo uma casa para Deus. Nós não estamos olhando para a janela para ver o que os outros estão fazendo, o que os outros estão deixando de fazer. Nós temos uma preocupação em todas as vezes que nós nos reunimos, vermos a manifestação da glória de Deus. Hoje, Azul estava me contando que pela manhã, no final do culto, veio uma pessoa, um homem, né? Um senhorzinho chorando aqui na frente, chorando. Falou que nunca tinha pisado numa igreja na vida dele. E falou, aqui tinha tanta glória de Deus, tanta presença de Deus, que eu vim aqui espontaneamente, eu quero entregar minha vida a Jesus. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo da vida. Nós estamos fazendo isso da vida. Que a nossa atuação, por exemplo, nas redes sociais, seja simplesmente para registrar o que acontece aqui. Nós não estamos interessados em determinar como que os outros têm que fazer ou têm que deixar de fazer. Nós vamos viver a nossa realidade. E o nosso temor é sermos bíblicos. E o nosso temor é fazermos para o Senhor. Não seja Mical. Para de olhar pela janela. Para de olhar pela janela. Se envolva. Saia desse lugar da crítica. Saia desse lugar da opinião. Saia desse lugar da rebeldia. Ou você tem opinião, ou você tem discípulo. Se você tem discípulo, você está ocupado.
Você está trabalhando. Você está igual o apóstolo Paulo, você está gemendo, meu filho. Você está sofrendo, você está orando para Cristo ser formado na vida dos outros. Você está sofrendo dores de parto. Aí sabe o que acontece? Você se torna um verdadeiro ventre espiritual. E pessoas começam a nascer de novo. Eu profetizo que esse é um lugar onde pessoas vão nascer de novo. Onde pessoas vão nos procurar para falar: eu estou aqui para entregar minha vida ao Senhor Jesus. Nós não seremos Mical. Nós não teremos esterilidade no nosso meio. Eu declaro em nome de Jesus que as nossas madres são abertas, em nome de Jesus. Mas vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de Davi, aleluia. Vamos falar de Davi. Em quarto lugar, anota aí. Agora, nós começamos a fazer referência sobre algumas atitudes de Davi, mas nós continuamos com algumas considerações acerca desse texto. Em quarto lugar, a busca pela intimidade traz a bênção, mas nem sempre buscar apenas a bênção traz intimidade. Vou repetir: a busca pela intimidade traz a bênção, mas nem sempre buscar apenas intimidade traz bênção. Falei errado? Olha aqui para mim. A busca pela intimidade traz a bênção, mas nem sempre buscar apenas a bênção traz intimidade. Amados, como que eles tinham perdido a arca mesmo? Porque eles queriam usar da presença de Deus apenas como um amuleto de sorte. Eles só estavam, olha, eu até faço questão de reiterar aqui. Nós clamamos pela bênção de Deus. Nós queremos a bênção de Deus. A Escritura diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus recompensador. Deus tem prazer em nos dar. Deus tem prazer em nos abençoar. E o homem nada tem se do alto não lhe for dado. O Senhor é tão bondoso que Efésios capítulo 3, verso 20, diz que Ele nos dá infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Porque não é conforme o nosso mérito, é conforme o seu poder que opera em nós. Amados, esse é o nosso coração. Nós queremos a bênção de Deus. O que é o povo de Deus sem a bênção de Deus? O que é o povo de Deus sem o favor de Deus? O que é o povo de Deus sem a mão de Deus? O que nós não queremos é usar a Deus em nosso favor. Isso eu não quero. Você entende a diferença? O que nós não queremos é sermos hipócritas. Fingirmos que nós queremos Deus, quando na realidade nós só queremos aquilo que Ele nos dá. Isso nós não queremos. Nós não queremos ser como aqueles 9 leprosos, que depois que receberam a bênção, cascaram fora. Só um voltou para agradecer. Nós queremos a bênção, mas o ponto é que mais do que a bênção, nós queremos o abençoador. Mais do que a bênção, nós queremos o Deus das bênçãos. Mais do que as bênçãos, nós queremos aquele que é a razão da nossa vida. Pensa um relacionamento entre um homem e uma mulher, quando talvez um ali da relação só está interessado em sugar do outro. Um relacionamento que não é pleno, porque a plenitude de um relacionamento está no prazer em desfrutar da presença um do outro. E é claro que o coração de quem ama dá. E você quer falar sobre dar com relação a Deus? Que nunca vai perder para nós no dar? Quanto mais nós damos, mais Ele nos dá, porque Ele nos ama, e seu amor é infinito, a sua graça é um oceano. Eu me lembro, meu avô aprontou a vida inteira, e 60 dias antes de falecer, ele converteu. Nós, como família, oramos a vida inteira, e ele converteu, a gente não sabia, 2 meses depois ele faleceu. E no dia do batismo dele, ele se batizou 60 dias antes de morrer. Ele falou: eu aprontei demais a vida inteira, achei que não tinha solução para mim. No final das contas, eu estava à procura de uma gota do perdão de Deus, mas eu descobri que existia um oceano de graça para mim. E ele entregou a vida dele antes de falecer. Glória a Deus.
nós queremos desfrutar desse oceano de bênçãos. Mas mais do que isso, eu quero desfrutar do Criador do oceano. Amados, aquele povo tinha perdido a arca, porque não estava interessado na arca. Muitas vezes essa busca desenfreada, apenas pela bênção, vai roubar de nós a intimidade. Mas Davi fez o contrário. Davi se preocupou com a presença. Ele foi muito abençoado. O seu reino foi muito próspero. Sabe por quê? Porque a intimidade traz bênção. Moisés, você sabe que capítulo 33 do livro de Êxodo, talvez é um dos capítulos mais sublimes de toda a palavra de Deus. E um dia, Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, eu vou te dar a minha bênção. Eu te abençoarei. Todavia, eu não vou com você. Mas Moisés falou: Senhor, muito obrigado. Porque se o Senhor não for comigo, eu não quero sair desse lugar. Porque eu amo mais o Senhor do que aquilo que o Senhor pode me dar. Oh, amados, que nós tenhamos esse coração de amarmos mais o abençoador do que qualquer coisa que Ele pode nos dar. Davi teve esse coração. Davi, um dia, obviamente isso acontece depois dessa cena, mas apenas para nós nos relembrarmos. Um dia ele estava andando na casa dele, naquele palácio lindo, e ele falou: nossa, como que eu posso morar em um palácio desse? E a arca morar apenas em uma tenda. Eu quero construir uma casa para Deus. Davi era um homem imperfeito. Davi tinha falhas. Davi pecava. Mas o Senhor disse que ele foi o homem segundo o seu coração. Porque ele estava preocupado em honrar a presença. Porque ele estava preocupado em desenvolver relacionamento, em desenvolver intimidade. É o mesmo clamor de Moisés: Senhor, mostra-me tua face. Eu quero te ver. Amém, irmãos? Quinto lugar. A quinta consideração é que a busca pela glória requer persistência. Diga comigo: a busca pela glória requer persistência. Amados, 20 quilômetros era a distância entre a casa de Obed-edom, a cidade de Jerusalém. Imagina a cena, porque agora a arca não foi levada em carros de boi, agora a arca não foi levada da maneira filisteia, porque nós não fazemos igreja atraindo pessoas do jeito que o mundo atrai. A arca agora estava sendo levada pelos levitas. E a Escritura diz que eles davam 6 passos. E eles paravam para sacrificar. Quanto tempo durou? Eles não estavam andando em um ritmo constante, não, porque eles paravam toda hora. Eles não estavam correndo 20 quilômetros, parando a cada 6 passos. Talvez o lugar para onde Deus quer nos levar pode durar uma vida inteira. Nós não podemos ter pressa. Espírito de urgência não é espírito de pressa. Espírito de urgência é eu saber o que eu tenho que fazer agora, é eu saber como eu devo me portar, é eu saber para onde eu estou indo. Isso não quer dizer que eu vou atropelar os processos, isso não quer dizer que eu vou passar o carro na frente dos bois. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas perdem o timing daquilo que Deus tinha para a vida delas, porque não querem esperar. Muitas pessoas não têm paciência. Eu quero te falar uma coisa: carregar a arca requer paciência. Carregar a arca
requer persistência. Não importa se talvez aos olhos de outros é devagar. O importante é se você está no caminho certo. Ô irmãos, nós precisamos ter persistência no nosso coração. Nós vamos bater, nós vamos bater, nós vamos bater até a porta se abrir. O lugar para onde nós queremos ir requer de nós muita coisa. Eu gostei quando a Thaís sentiu no Espírito e pediu para a igreja hoje se ajoelhar. É isso mesmo. Nós como igreja precisamos aprender a nos portar na presença de Deus. Precisamos aprender a nos portar quando a glória de Deus se faz presente. Ô irmão, sabe que eu sinto que nós como igreja precisamos ainda aprender muita coisa. Existe um lugar para onde nós estamos querendo ir como igreja. Existe um nível. E amados, eu quero dizer algo para você. Profundidade custa. Profundidade custa. O caminho da profundidade não é rápido. As pessoas profundas, elas não foram, irmãos, forjadas rapidamente. Por isso que eu acredito particularmente no teste do tempo. Eu acredito que homens de Deus são forjados com o tempo. Eu louvo a Deus quando repentinamente tantas pessoas estão, cheias de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Só que o negócio não é ficar agora. O negócio é continuar. Com o mesmo coração, com a mesma disposição. Enquanto eu pregava isso hoje pela manhã, o Espírito Santo me lembrou um texto que uma vez eu trouxe aqui na igreja. Pode projetar, William, por gentileza. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, verso 1. Eu me lembro que um dia nós fizemos a citação dessa passagem de Sulamita. O livro de Cantares retrata o amor entre Salomão e Sulamita. O amor entre um noivo e uma noiva, entre um marido e a sua esposa, entre o rei e uma rainha. Nós também reconhecemos que nós podemos aplicar essas histórias de Cântico dos Cânticos ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Aonde aqui o clamor de Sulamita precisa ser o nosso clamor como igreja. E Sulamita, ela falou: de noite no meu leito eu busquei o amado da minha alma, busquei-o e não achei. Pensa o leito do rei, pensa o tamanho daquela cama, pensa os lençóis da cama real. Ela buscou, ela queria encontrar com o amado da sua alma. Ela procurou a noite inteira, mas não achou. Mas depois, ela não parou a busca, apenas ali no leito. Verso 2 diz que o que ela fez? Ela se levantou. Sabe o que ela fez? Ela começou a andar pela cidade inteira. Ela começou buscando ali na casa, começou buscando no quarto, começou buscando na cama, mas depois ela saiu e andou pela cidade. Aqui diz que ela andou pelas ruas, que ela andou pelas praças, buscando o amado da sua alma. Oh irmãos, eu amo a expressão, aquele slogan que dá título ao livro de Tom Tenney, os caçadores de Deus. Que se levantem pessoas desesperadas, que estão à procura da glória de Deus. Amados, daqui 2 semanas eu estou indo para a Indonésia. Estou indo com meu pastor, o pastor Theo. Sabe o que nós vamos lá fazer do outro lado do mundo? Nós vamos buscar onde que está. Nós descobrimos que tem um pastor no interior da Indonésia. Nós vamos participar de uma reunião para pastores. Mas é engraçado que a gente combinou de antes, porque antes de nós participarmos dessa reunião para pastores, nós vamos sentar com um pastor lá do interior da Indonésia, que está vivendo um avivamento. Na igreja dele tem 6 ou 7 mil adolescentes. O Theo falou: Vinícius, vamos lá, nós precisamos de ouvir esse cara, precisamos de buscar. Nós queremos isso. Nós queremos ver no Brasil uma geração de adolescentes se prostrando ao Senhor. O que é que nós precisamos? Nós vamos lá buscar. E eu não estou falando aqui, irmãos, eu não estou falando de estratégia. Não
estou falando simplesmente ferramenta humana, estou falando de unção, estou falando de glória, estou falando de vida. Nós vamos buscar, aonde quer que seja, aonde tiver que ir, nós vamos buscar o amado da nossa alma. Pode continuar projetando. Ela buscou. Eu amo, às vezes, é um negócio muito louco. Às vezes eu estou em locais assim de cultos ou eventos aqui da nossa cidade. Aí eu chego lá, do nada, eu vejo o povo da nossa igreja. Do nada. E quando eu vou pregar, isso sempre acontece, mas até em outras coisas assim, que tem outros irmãos nossos em Cristo que estão fazendo coisas, eu chego lá, está o povo da nossa igreja. Isso mesmo, nós somos esse povo, nós estamos buscando. Aonde que está o amado? Nós vamos perseguir, porque aonde ele estiver, sabe o que vai acontecer? Verso 3, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mas o verso 4 diz, igreja Emaús, mal os deixei. Coloca na versão NAA, por favor, Nova Almeida atualizada. Mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Amados, sabe qual que é a promessa? Buscar-me-eis e me achareis. Sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos ter persistência, mas nós vamos chegar na cidade de Davi, nós vamos chegar na cidade de Sião, nós vamos ter persistência para buscar. Talvez não vai ser na primeira vigília, talvez não vai ser no primeiro retiro, talvez não vai ser no primeiro GR, talvez não vai ser na primeira conferência, mas eu vou te falar, continua buscando, continua buscando. Você sabe, tem um momento que você vai encontrar de tal maneira que toda a sua vida, você vai falar, não tem mais sentido a minha vida. A história dos homens de Deus, são a história daqueles que estão buscando, até que um dia eles encontram uma porção tão densa, uma porção tão forte, uma porção tão profunda, uma porção tão extraordinária, que acabou a vida. Nada mais faz sentido para mim, porque eu encontrei o tesouro que estava oculto. Eu vendi todo o campo para comprar, para eu poder desfrutar daquele tesouro. Mas sabe o que eu quero te falar? Finalizo dizendo aquilo que está no verso 17, anota aí, em sexto lugar, nós devemos preparar um lugar para a arca. Calil, pode tirar aqui para mim, por favor? Projeta para mim o verso 17, 2 Samuel 6:17. Amados, aqui diz: levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Sabe o que o Espírito Santo me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto? Que muitas vezes nós ressaltamos o fato de que Davi teve o coração e a disposição de buscar a arca. Uma coisa é ter o coração, outra coisa é ter a disposição, outra coisa inclusive é você ter também uma postura de ser corrigido. Porque Davi, quando foi buscar a arca na casa de Abinadab, ele fez do jeito errado, ele teve a disposição para ser corrigido, depois ele fez do jeito certo, depois ele teve paciência, persistência. Mas sabe o que é interessante? Fora o coração e a disposição, Davi não foi apenas buscar a arca, mas antes de ir buscá-la, ele já tinha preparado um lugar para colocar a arca. Ele já tinha preparado um lugar para receber a arca. Quero falar algo para você, igreja Emaús. Nós não apenas vamos buscar a arca, nós precisamos preparar um lugar para receber a arca. Nós precisamos de preparar um lugar. Em sexto lugar, nós precisamos preparar um lugar
para receber, para conter a glória de Deus. Por isso que toda a nossa organização, tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um motivo. Nós precisamos nos preparar para receber a glória de Deus. Esse semestre está acabando. No segundo semestre nós vamos ter a nossa conferência Emaús. Quero te falar uma coisa. Sabe o que nós vamos fazer no segundo semestre? Nós vamos fazer um jejum que nós nunca fizemos antes. Sabe por quê? Porque nós vamos preparar um lugar para receber a arca. Que se levantem aqueles que têm disposição de preparar um lugar. Mas em sétimo e último lugar, eu quero dizer para você que nós devemos nos preocupar mais com a divindade do que com a nossa própria dignidade. Em sétimo lugar, Davi se preocupou mais com a divindade do que com a sua própria dignidade. Quem está preocupado com a etiqueta, quem está preocupado com a forma, está preocupado com a dignidade. Mas muitas vezes, na busca pela divindade, nós perderemos a nossa dignidade. Muitas vezes, na busca por agradar o coração de Deus, pode ser que nós vamos ser zombados por homens. Aqueles 120 reunidos no cenáculo do templo foram tidos como bêbados. Muitas vezes as pessoas não entendem posturas que alguns homens ao longo da palavra de Deus tiveram a respeito do temor, da glória. Teve gente que foi dado como morto quando caiu de frente da glória de Deus. Oh, irmãos, se nós queremos a glória, nós precisamos de abrir mão da nossa reputação humana. Nós precisamos de parar de ser religiosos. Isso aqui não pode ser uma missa. Isso aqui precisa ser um culto a um Deus que está vivo. Fique em pé onde você está.